A história se passa em um mundo que foi abalado por um grande evento que acabou com toda a paz. Não foi uma mudança comum na Terra como a erupção de um vulcão ou algo parecido. Na verdade, monstros surgiram do nada, uma existência que era praticamente extinta. A aparição de algo fez com que essa existência desses seres se tornasse possível. A Torre. A Torre é um local desconhecido que pode conceder força e poderes para lutar contra os monstros. Por causa disso, algumas pessoas começaram a chamá-la de Torre Demoníaca e outras de Torre Divina. Elas usam esses nomes porque aqueles que sobem na torre encontram tudo o que desejam: força, riqueza, poder e fama. Os seres dentro da torre concedem tudo isso àqueles que a desafiam. A torre tem um número impressionante de 999 andares, e os seres responsáveis por ela são conhecidos como seres supremos, que podem ser deuses ou demônios. Mesmo que o governo tenha tentado bloquear a entrada das pessoas, ninguém conseguiu realmente impedir aqueles que estavam determinados a desafiar a torre. Todos os deuses e demônios imediatamente puniram aqueles que tentaram impedir as pessoas. 5 anos se passaram desde que os olhos de bilhões de pessoas estavam focados naquele lugar. 9 pessoas alcançaram o topo entre bilhões de outros desafiantes, chegando ao andar 600. Elas obtiveram magia e poder divino na torre, e foi com esses poderes que conseguiram continuar subindo sem parar. Entre elas estava o nosso protagonista conhecido como Estrela Negra. Ele não era um mestre de armas ou um homem super forte, mas era o desafiante mais forte entre os membros desse grupo. Ele era o ser que trazia a morte, o guardião da morte, considerado o melhor necromante do mundo. De acordo com a história, Estrela Negra, cujo nome verdadeiro é Ryeoki, mergulhou no lado mais sombrio do poder, traindo todo o seu grupo e os atacando. Uma grande batalha ocorreu, porém, no final, Estrela Negra não conseguiu derrotá-lo todos sozinho. Devido a isso, Ryeoki foi tratado como um traidor que abandonou a humanidade devido à ganância por poder. No entanto, essa é apenas uma versão da história contada pelo grupo, no qual a traição nunca ocorreu. Na verdade, os únicos traidores foram os outros membros do seu grupo. Mas essa parte da história nunca foi revelada. Já se passaram 10 anos desde então, e é quando Ryeoki acorda novamente. Isso aconteceu devido à sua habilidade secreta chamada Sucessão de Alma. Quando ele está prestes a morrer, sua magia seria transferida para um corpo semelhante ao seu. Logo em seguida, ele percebe que encontrou um corpo fisicamente compatível e também percebe que ainda é coreano. Mas sua raiva em relação ao seu grupo, chamado Nine Star, era imensa. Ryeoki conseguiu limpar o andar 600 praticamente sozinho, sem acreditar que eles estavam apenas se preparando para traí-lo no final. Devido à presença de um paladino e uma santa em seu grupo, ele caiu em uma armadilha divina na qual não conseguia invocar suas criaturas. Mesmo que Ryeoki tenha tentado ajudá-los, isso foi o que fizeram com ele. O paladino, chamado Caim, diz para Ryeoki não ficar chateado com eles, afirmando que não o odeia nem nada do tipo. Eles fizeram isso porque Ryeoki era um alvo fácil. E para piorar, aquele que lhe acreditava ser seu único amigo, outro membro do grupo, não participou do ataque do andar 600. Após isso, Ryeoki percebe que perdeu e não há mais nada que possa fazer. E assim, ele aceita sua morte dessa vez. Mas antes, ativa sua magia secreta que o fará retornar mais forte. Ele planeja fazer todos os traidores pagarem por tudo isso. Ryeoki diz para eles esperarem por ele, pois fará com que todos os membros do grupo se tornem parte do seu exército. Ele pretende tomar a alma de cada um deles e mastigá-los até que não reste nada para que possam reencarnar. Pouco tempo depois, ele ouve seu celular tocar, e ao pegá-lo, tem uma enorme surpresa. Descobre que se passaram 10 anos desde sua morte. Ele percebe que sua habilidade levou muito tempo para encontrar um novo corpo. Em seguida, ele se pergunta se ainda pode usar suas habilidades nesse novo corpo. Ao matar uma mosca, ele tenta usar sua habilidade de necromante, mas não funciona. Ele percebe que isso não é possível, pois seu novo corpo não possui um pingo de mana. E é nesse momento que ele percebe que terá que recomeçar sua jornada na torre desde o início. Em seguida, ele verifica se os traidores avançaram mais na torre e se tornaram seres supremos nesses 10 anos. E ele descobre que seu amigo subiu mais 200 andares nesse tempo, chegando a 800. Mesmo assim, Ryeoki enxerga isso como uma boa oportunidade para ele, onde ele entraria na torre enquanto ele estivesse no topo e os enviaria para o inferno de lá de cima. Ryeoki percebe que treinar fora da torre seria inútil, decidindo sair agora dessa casa. O corpo é novo, mas a mente ainda é dele. Com todo o conhecimento adquirido ao longo do tempo, ele poderá ficar mais forte na velocidade máxima possível, e assim se vingar de todos eles. Pouco tempo depois, Ryeoki chega à entrada da torre, junto com várias outras pessoas, em busca de fama, poder e dinheiro. É um lugar onde pessoas de todos os tipos e com histórias diferentes se reúnem.
Ryoki está determinado a recomeçar tudo novamente, mas desta vez ele vai espalhar seu nome por todo esse lugar, pois esse é o começo da sua vingança. Ao entrar na torre, o primeiro estágio seria o tutorial, e fazia 15 anos desde a última vez que ele pisou nesse andar. Mesmo sendo chamado de tutorial, Ryoki sabe que não há lugar nesta torre que possa ser considerado fácil o suficiente para ser chamado assim. Neste tutorial, ele teria que percorrer um caminho cheio de armadilhas que requer alguns dias de corrida para chegar ao final. Todos dizem que dos 10 primeiros andares, este lugar é o mais ridículo. Diante dele, aparece um painel com o objetivo de passar por todas as armadilhas e alcançar o destino. Todo o dano sofrido seria recuperado quando ele chegasse ao destino ou quando retornasse ao ponto inicial. Neste momento, Ryoki observa os status desse novo corpo e logo percebe que são horríveis, pois são extremamente baixos. A única semelhança com seu corpo anterior é que ele é do tipo de mana e possui o traço de gula. Ele percebe que os traços e talento físico variam de alma para alma. Ele está decidido que vai aproveitar tudo o que puder durante o tutorial. Logo após sair, uma armadilha de flecha mágica ativada. Com seu conhecimento, ele sabe que só é possível ver a flecha quando ela é disparada. Com isso, ele consegue desviar facilmente, mas em seguida, várias outras flechas são ativadas. Mesmo sendo apenas o tutorial, era um exagero. Devido a isso, ele acaba sendo atingido, mas sabe que precisa continuar apesar da dor, pois se voltar ao ponto de partida, seu corpo será completamente curado. Com dificuldade, ele consegue retornar ao ponto de partida. Primeiro, decide ver por quanto tempo consegue suportar. No entanto, ele não pode simplesmente correr sem pensar. 2 traços o tornaram o desafiante mais forte da Terra. Um deles é a gula, que lhe permite devorar algo não vivo e transformá-lo em experiência. E como o sangue que ele derramou não está vivo, ele pode absorvê-lo e o transformar em experiência. E assim consegue aumentar um pouco seus atributos. Ryoki sabia que levaria uma semana para concluir o tutorial e se tornar mais forte. Portanto, ele teria que suportar todas as flechadas e continuar avançando, aumentando seus atributos apenas através da gula, até alcançar o máximo de tolerância de XP. Um mês depois, ele finalmente chega ao final do tutorial, mas devido às idas e vindas, levou mais tempo do que previsto. Em seguida, um painel aparece informando que vários deuses e demônios estavam interessados em seus métodos. Ryoki sabe que os deuses e demônios observam os desafiantes e procuram alguém parecido com eles. Eles são apenas sádicos nojentos e nenhum deles revela seu nome verdadeiro ou sua identidade divina para qualquer um. Ryoki acredita que eles provavelmente estão elaborando planos para fazer dele um de seus discípulos. Logo em seguida, ele recebe uma mensagem de um ser chamado Pico de Todo Mal, que o cumprimenta e pergunta como ele tem passado. Esse demônio, na sua vida passada, foi o que mais grudou nele, feito cola para fazer Ryoki seu discípulo. E também foi o ser que lhe concedeu a transmissão de alma. E Ryoki expressa sua gratidão a ele por isso. Após ser reconhecido por esse demônio, vários outros deuses e demônios começam a mostrar interesse nele. Ryoki pede a todos que se calem e declara que se tornará discípulo daquele que observar em segredo sem falar nada. Ele os instrui apenas para observarem. Em seguida, ele decide dar uma olhada nas recompensas do tutorial. Após atingir o máximo de tolerância de XP, ele ganha resistência à dor e várias outras coisas. Seus atributos base também aumentam significativamente. Embora seja difícil obter mana nesse estágio, devido ao fato dele ser do tipo mana, Ryoki consegue aumentar sua mana, algo que geralmente não acontece com as outras pessoas. Devido ao seu progresso, um novo traço é desbloqueado, e Ryoki fica surpreso ao descobrir isso, pois já possui a gula. Ele se lembra que havia outro traço abaixo da gula com pontos de interrogação. Ele percebe que isso deve ser do antigo dono do corpo, que possuía outro traço. E ele descobre que esse novo traço se chama polivalente, mas Ryoki não sabe exatamente do que se trata. Ao analisar, ele descobre que é um talento que o torna habilidoso em tudo, independentemente da técnica utilizada. Durante o treinamento, um ajuste de proficiência é aplicado, e durante o combate, há um ajuste adicional proporcional à sua proficiência. Ryoki descobre que esse traço é incrível. O nome que ele não conseguiu obter apesar de ter feito preparativos por longo tempo, o melhor em tudo, um All-Master. Ele não conseguiu isso na sua vida passada, mas agora, com esse novo traço, ele tem a chance de conquistá-lo. Em seguida, Pico de Todo Mal, chamado Bao, manifesta curiosidade em relação à janela de atributos de Ryoki. Mas Ryoki simplesmente o ignora e afirma que seguirá para o próximo andar, dizendo a Bao que se sinta livre para segui-lo se quiser. Com isso, Bao decide acompanhar Ryoki. Ele sabia que a próxima sala era a de escolha e treinamento, onde ele poderia selecionar uma arma e uma classe que melhor combinasse com ele. Após fazer sua seleção, ele seria transportado para o primeiro andar da torre.
Em sua vida passada, ele não hesitou em escolher se tornar um mago ao descobrir que era do tipo de mana. No entanto, devido a seu novo traço, ele decide verificar o quanto interessante ele é. Ao começar a testar as armas, Ryoki fica impressionado, pois é capaz de usar qualquer uma delas. Ele consegue enfrentar alvos que atacam, e são bastante desafiadores para aqueles que ainda não possuem uma classe definida. Com isso, ele decide invocar os alvos mais difíceis que podem ser encontrados naquele lugar, mas mesmo assim, ele os elimina facilmente. Tudo isso é graças ao traço polivalente. Era como se ele tivesse usado todas aquelas armas por anos. Para sua surpresa, pouco tempo depois, ele recebe uma conquista chamada Almaster, que consiste em usar pelo menos uma arma de cada categoria disponível na sala de escolha e treinamento. A recompensa por essa conquista é a classe Almaster e também concede um bônus de mais de 5.000 no status de ataque. Ryoki fica surpreso, pois não sabia que Almaster era o nome de uma classe. Em seguida, um painel aparece perguntando se ele gostaria de escolher essa classe, informando que não poderia selecioná-la após sair da sala de treinamento. No entanto, mesmo sendo uma classe incrível, Ryoki sabia que não poderia abandonar sua maior vantagem. Ele precisava escolher aquela como sua classe principal, que provavelmente é Necromante. Por isso, ele pediu ao sistema para deixar Almaster como sua subclasse. No entanto, o sistema informa que é incapaz de fazer isso, pois as subclasses só seriam desbloqueadas a partir do andar 100. Ryoki havia esquecido dessa restrição. Ele sabia que se não escolhesse uma classe, não poderia sair daquele lugar. Mas ele teve uma ideia. Embora fosse um desperdício, ele decidiu usar seus pontos de realização. E assim, ele seria capaz de desbloquear o espaço de subclasse. O sistema fica confuso e pergunta como um iniciante poderia saber sobre isso. Na torre é possível obter uma moeda chamada pontos de realização ao completar missões. Esses pontos permitem que o usuário faça alterações no sistema. Com isso, Ryoki pede ao sistema oferecendo 5.000 pontos para desbloquear a subclasse, que seria um valor considerável. O sistema informa que é possível, mas revela que Ryoki não possui pontos suficientes. Ele precisa de 5.050 pontos, e ele possui apenas 5.000. Sem opções, Ryoki tem que usar a ajuda de Bao. E assim, ele pergunta ao sistema se não é uma conquista por descobrir a verdadeira identidade de um dos demônios pela primeira vez. Para sua sorte, como resultado, ele ganha uma nova conquista, recebendo mais 200 pontos de conquista. Após isso, o sistema pergunta se Ryoki vai trocar seus pontos para conseguir selecionar Almaster como subclasse, e ele aceita. Assim, ele desbloqueia a subclasse Almaster. Depois de destruir a sala de treinamento, ele é transportado para o primeiro andar, em busca da sua vingança. O primeiro andar é a Floresta Korhol, onde alguns guerreiros estão enfrentando kobolds e encontram muita dificuldade, mesmo sendo o primeiro andar. É neste momento que Ryoki chega, avistando sua primeira presa e o dizimando facilmente. Ele fica um pouco feliz, pois fazia tempo que não via um kobold. Ele também estava curioso para descobrir o que ganharia se devorasse todos eles. Os outros guerreiros ficam impressionados, pois Ryoki derrotou um kobold com apenas um ataque. Mas os guerreiros não entendem, porque ele parece ser um mago, mas derrotou o monstro com um chute. Um deles diz que não sabe quem Ryoki é, mas se eles se unirem e combinarem seus poderes, poderão ser mais fortes. No entanto, Ryoki ordena que eles vazem, dizendo que se tocarem em um dos seus monstros, ele irá matá-los. Devido a isso, eles rapidamente vão embora. Após isso, os kobolds começam a atacá-lo, mas sem dificuldade ele aniquila um deles. O outro kobold que sobrou tenta fugir com medo, mas Ryoki o derrota também com uma flecha mágica. Sua primeira missão nesse primeiro andar é eliminar 10 kobolds, e após concluí-la, ele irá subir para o próximo andar. Ele sabe que essa missão é muito fácil, e que ele poderia eliminar facilmente 100 deles agora mesmo. Ao pensar nisso, ele se lembra que talvez seja melhor obter a conquista de Matador antecipadamente. Ele sabe que ao eliminar um tipo de monstro 1000 vezes, receberá a conquista de Matador daquele monstro. Na sua outra vida, ele procurou obter todas as conquistas de Matador. Pouco tempo depois, quando usa sua gula no kobold, Ryoki consegue ver todas as memórias dele. Além disso, toda a força desse monstro agora é sua. E ele também agora consegue entender a linguagem dos kobolds. Ao abrir sua tela de status, percebe que seus atributos aumentaram consideravelmente. Seus atributos agora normalmente seriam no desafiante do 10º andar. Ele descobre que isso deve ser devido ao ajuste de classe. Já que ele é o Almaster, ele recebe todos os bônus de todas as classes. Em seguida, algumas memórias do kobold que ele absorveu vêm à sua mente, revelando uma caverna que abriga alguns prisioneiros humanos. Além disso, o Lord Kobold está presente nesse local. Ryoki fica realmente feliz, pois esse momento é incrível. Isso ocorre porque um Lorde Monstro é o prenúncio de uma horda de monstros, o que lhe permitiria obter sua conquista facilmente enquanto fica mais forte. Ele sabia que se quisesse enfrentar uma horda, precisaria de um exército.
Assim, ele troca sua classe principal para Necromante. Como ele era um All-Master e tinha todas as memórias da sua vida passada, mudar de classe era simples. No entanto, ele não estava satisfeito apenas com isso. Ele sabia que havia uma classe secreta que ele precisava obter no primeiro andar. Pouco tempo depois, outros kobolds aparecem. Assim, Hyoki comanda seus novos guerreiros para eliminá-los, aumentando ainda mais seu exército. Após caminhar um pouco, ele chega onde queria. Para sua sorte, ninguém havia mexido naquele lugar ainda. Esse era o local da classe secreta no primeiro andar, chamada Mestre dos Espíritos. É uma classe de alto nível que representa um mago que usa almas. E o primeiro Mestre dos Espíritos estava escondido nesse lugar. Seu nome é Vulcan. Após acordá-lo, Vulcan pergunta se Hyoki é seu descendente. E também pergunta se Hyoki não estava surpreso em vê-lo, já que ele fez o seu melhor para parecer fabuloso, mas agora parecia estranho. Hyoki responde perguntando se um necromante deveria ficar surpreso em ver um esqueleto. Ele também menciona que veio a esse lugar depois de ler o diário de Vulcan. O diário do Mestre dos Espíritos Vulcan é um item escondido que ele encontrou na sua outra vida, e é claro que ele não leu nessa nova vida. Na sua vida passada, ele perdeu todo o seu valor depois de mudar sua classe para mago. Após descobrir o diário de Vulcan, ele retornou para o primeiro andar. Depois que ele se tornou um Mestre dos Espíritos, ele tentou convocar Vulcan para o seu exército, mas falhou. Vulcan comenta que gostou dele, pois ele parecia ser muito melhor do que o indivíduo desgraçado que apareceu há 10 anos. Hyoki se irrita e considera destruí-lo, mas rapidamente desiste, pois precisa completar sua mudança de classe. Hyoki pede a Vulcan para mudar sua classe, mas Vulcan explica que não pode fazer isso imediatamente. Ele fala que Hyoki precisa primeiro chegar ao 10º andar, onde está localizada a torre de mudança de classe, para realizar a segunda mudança de classe, pois Mestre dos Espíritos é uma classe de nível mais alto do que Necromante. Mas antes que Vulcan terminasse de falar, Hyoki afirma que já é um Necromante, mostrando sua tela de informações para ele. Vulcan fica impressionado ao perceber que Hyoki mudou de classe por conta própria sem ir para o 10º andar, reconhecendo o enorme talento dele. Ele também comenta que Hyoki é mais habilidoso do que aquele inútil de 10 anos atrás. Hyoki tenta ignorar o comentário e pergunta a Vulcan se vai mudar sua classe. Como ele já era um necromante, Vulcan concorda em mudar sua classe, e assim Hyoki se torna um Mestre dos Espíritos. Há muito tempo, antes da torre aparecer na Terra, existia um poderoso necromante que dominava tudo. Apesar de ser o necromante mais forte, ele continuava em busca de meios para se tornar ainda mais poderoso. Ele acreditava que invocações feitas de ossos e carne não eram o suficiente, e desejava invocar algo completamente diferente. Foi então que ele teve uma ideia de invocar as almas dos mortos-vivos. Com isso, ele criou uma nova invocação que supera todas as outras. Após muito tempo, ele conseguiu criar uma nova classe, a classe Mestre dos Espíritos. No entanto, seu corpo envelhecido chegou ao limite, e a classe Mestre dos Espíritos quase desapareceu. Por causa disso, ele optou por seu último recurso, usar a necromancia em si mesmo. Ele esperava que seu descendente assumisse seu legado e honra, e para encontrar um desafiante que pudesse seguir seus passos, ele se tornou algo como um NPC. Vulcan explica que o indivíduo inútil mencionado anteriormente foi o segundo Mestre dos Espíritos, enquanto Hyoki é o terceiro. Vulcan instrui Hyoki a usar o Vaso das Almas para capturar as almas, e assim ele será capaz de convocar suas invocações. Hyoki agradece pelo vaso e pensa que sua primeira captura será Vulcan. Após finalizar todos seus preparativos, ele não cometeria o mesmo erro 2 vezes. E ao descobrir que Hyoki pretendia capturá-lo, Vulcan fica irritado. Logo em seguida, Hyoki usa sua habilidade de roubar a alma, mas Vulcan consegue escapar a tempo. No entanto, isso era exatamente o que Hyoki esperava. Antes de entrar nesse lugar, Hyoki preparou armadilhas que prendem Vulcan em um círculo mágico. Ele explica que usou a magia de parede, um feitiço de classe baixa para criar uma prisão exclusiva para Vulcan. Vulcan argumenta dizendo que uma magia de classe baixa nunca poderia detê-lo. No entanto, Hyoki revela que não foi apenas isso. No caminho até ali, ele espalhou várias pedras de mana de kobold e lançou um feitiço para ativá-las exatamente como acaba de acontecer. Vulcan menciona que pode destruir as pedras facilmente, mas Hyoki comenta que espalhou tantas delas que ele não seria capaz de destruí-las antes que ele pudesse o capturar. Vulcan fica surpreso e se pergunta como um desafiante do primeiro andar pode ter tanta habilidade e táticas. Hyoki afirma que falhou em sua vida passada, mas desta vez será capaz de ter sucesso. E é nesse momento que Vulcan percebe que a pessoa diante dele é o segundo Mestre dos Espíritos, aquele inútil de quem ele falou anteriormente. Após usar sua habilidade de coletar almas, desta vez Hyoki consegue a alma de Vulcan. Ele diz a Vulcan para não ficar chateado, pois agora ao seu lado, todos os desejos dele se tornarão realidade. Como os deuses e demônios não podem entrar na sala de mudança de classe, eles não puderam ver o que aconteceu.
Ryoki diz a Bao para aguardar, pois em breve mostrará a ele. E agora que ele não precisar mais de esqueletos, Ryoki desfaz sua magia e cria seu novo exército de almas, incluindo Vulcan, que ainda estava irritado por Ryoki ter feito aquilo com ele. Logo em seguida, Ryoki percebe que essa era a primeira vez que via Vulcan nessa forma humana. Irritado, Vulcan diz que não o deixará em paz, mas rapidamente é interrompido por Ryoki. Ele afirma que Vulcan está vivo apenas por causa da sua mana, e se ele interromper o fluxo, Vulcan se dissipará imediatamente. Vulcan declara que não o obedecerá como um cãozinho. Em resposta, Ryoki pergunta se ele tem escolha. Ele lembra Vulcan do que fez com seus familiares que não o obedeceram, os transformando em orbes de alma e os absolvendo. Além disso, Ryoki espera que Vulcan não tenha esquecido qual é o seu traço, que seria a gula. Ele adverte a Vulcan de que se não obedecer, no final Ryoki o absorverá por completo. Sem escolhas, Vulcan concorda em fazer o que Ryoki pede. E agora, seu novo objetivo é eliminar o Lord Kobold. Na entrada do castelo, os kobolds percebem que alguém estava se aproximando, mas as almas de Ryoki eliminam facilmente os kobolds que estavam em guarda. Em seguida, vários outros kobolds aparecem, mas Ryoki sabe que eles não são mais páreo para ele. Além disso, ele decide que nessa nova vida não ficará mais apenas de braços cruzados e deixará seus monstros fazerem tudo. Ele lutará também. Pouco tempo depois, o Lord Kobold descobre que um intruso apareceu e ordena a preparação das oferendas rapidamente. Os kobolds tentam de tudo para derrotar Ryoki, mas não conseguem nem arranhá-lo. Com seu exército de almas e sua subclasse Almaster, Ryoki dizima todos facilmente, até que ele sente uma aura forte, percebendo que está perto da sala do Lord Kobold. Bao estava torcendo pela vitória dele, mas ele diz que não precisa disso, pois vai vencer de qualquer maneira. O Lord Kobold estava fazendo vários sacrifícios, e o próximo seria um Dokaeb. O Lord percebe que essa oferenda seria muito melhor do que um humano. Mas é nesse momento que Ryoki chega, bastante feliz por ter encontrado o Lord Kobold. Bastante irritado, Kalum, o rei de todos os kobolds, afirma sua autoridade. Ryoki responde que ele é bastante arrogante para um monstro do primeiro andar, e o desafia ao fazê-lo respeitá-lo. A Dokaeb não sabia o que estava acontecendo, mas percebe que o Lord estava distraído com o humano, e vê uma oportunidade de tentar escapar. Em seguida, o Lord pede ao demônio observador da morte força. Ryoki fica um pouco surpreso quando o Lord diz isso. Após isso, o Lord ataca a garota, mas Ryoki parou o ataque do Lord com apenas um chute, o deixando bastante surpreso por ter derrotado seu poderoso ataque com tanta facilidade. A Dokaeb agradece a Ryoki, e ele apenas diz para ela sair daquele lugar. Naquele momento, Ryoki percebe que ela é uma Dokaeb. São criaturas poderosas que só vivem no 70º andar. Ryoki não conseguia entender por que eles desceriam para aquele nível, especialmente um indivíduo bastante jovem. Ele se pergunta se algo aconteceu no 70º andar, e devido a isso, decide salvá-la para obter mais informações. O Lord estava bastante irritado e assim explode vários corpos de kobolds na tentativa de derrotar Ryoki, mas nada adianta, pois suas explosões são muito lentas e nem consegue atingi-lo. O Lord se pergunta como um desafiante do primeiro andar pode ter tanta força. Sem escolhas, o Lord pede ao demônio observador da morte para resgatá-lo. Em seguida, um enorme golem de sangue aparece diante de Ryoki, que se pergunta como o Lord conseguiu invocar um familiar de tão alto nível. Esse golem lança Ryoki violentamente no chão. O Lord começa a rir, dizendo que um humano nunca conseguiria derrotá-lo, perguntando o que Ryoki acha da sua invocação. Bastante irritado, Ryoki responde perguntando com quem ele acha que está falando, e promete mostrar o que é uma verdadeira invocação. Após invocar suas almas, ele derrota facilmente o golem de sangue. O Lord não consegue acreditar, pois seu golem foi derrotado em um piscar de olhos. Ryoki explica que apesar dele ser um Lord monstro, golems de sangue não são algo que um kobold possa criar. Ele pergunta se foi o demônio observador da morte, chamado Bunny, que fez isso. Diante dessa situação, Bunny fica assustado e Bao fica irritado com ele. Bunny estava curioso sobre a classe de Ryoki, e quando Ryoki começou a enfrentar um dos seus seguidores, Bunny invocou um golem apenas para descobrir mais sobre a classe dele. Com isso, Ryoki afirma que o Lord Kobold foi apenas um brinquedo de Bunny. E como Bunny invocou o golem forçadamente, o Lord não tinha mais nenhuma mana. Após isso, Ryoki diz a Bunny que seu brinquedinho chegou ao fim, e vai se certificar de que Bunny pague por tentar testá-lo. Bunny ri bastante, dizendo que adorou aquilo. Em seguida, ele pega a alma do Lorde dos Kobold e transforma em uma orbe de alma, uma habilidade básica de um necromante. Essa habilidade permite que o usuário colete almas e crie medicina que possa ser usada. Após consumir essa orbe, mesmo aumentando seus atributos, Ryoki percebe que não foi tão bom quanto ele pensava que seria.
pois esses status não terá significado algum depois que ele passar pelo andar 50. Após esses eventos, ele se encontra com a Dokaebe novamente, onde ela o agradece por ter salvado. Ela se apresenta como Haryu. Hyoki diz que foi apenas uma coincidência estar naquele lugar, pois tudo o que ele queria era apenas eliminar o Lord Kobold. Mesmo assim, ela agradece por ter salvo sua vida. Hyoki pergunta o que ela faria se ele fosse um cara mau, pois assim ele poderia matar ou vender uma Dokaebe como ela. Ela responde que se isso acontecesse, ela lidaria com isso. Hyoki sabia que quando se trata de favores e de vingança, os Dokaibes se certificam de pagar do que devem. Em seguida, ele faz uma pergunta a ela: o porquê alguém como ela, que deveria estar no andar 100, está em um lugar como esse? Ela responde que alguém atacou a vila dos Dokaebe. Hyoki fica surpreso, pois eles são uma espécie bastante forte na torre. Devido a isso, ele acredita que uma das 4 grandes espécies está envolvida. Essas 4 grandes espécies são o Gigante Colosso da Força, os Dragões Essenciais da Magia, os Demônios Mestres da Energia Demoníaca e os Anjos das Asas da Retribuição. Essas são as 4 maiores espécies da torre que controlam tudo. Hyoki pensa que aqueles que atacaram os Dokaebe dessa forma teriam que fazer parte das 4 grandes espécies, mas também considera a possibilidade de alguém com apoio delas, ou talvez um dos membros das 9 Estrelas, do seu antigo grupo. Ele fica irritado só de pensar neles. Após isso, Hyoki decide partir, e Haryu pede para ir junto com ele. Ele pensa que mesmo ela sendo jovem, não seria uma má ideia deixá-la se juntar ao seu grupo. Com isso, ele aceita que ela venha junto. Hyoki percebe que precisa trocar de roupas, pois iria chamar muita atenção com suas roupas sujas de sangue. Em seguida, ele vê que o Lorde dropou um item de equipamento, e assim ele consegue uma nova roupa. Ao mesmo tempo, durante a sua batalha, Vulcan, juntamente com outras almas, estava eliminando todos os kobolds do castelo. E para sua surpresa, ela conseguia ver Vulcan, mesmo ele sendo uma alma. Ela comenta que alguns Dokaebe têm uma grande afinidade com almas. Hyoki percebe que ela é uma Dokaebe especial, o que é muito raro. Com isso, ele considera a possibilidade de usar sua habilidade de Gula para absorver a habilidade dela, mas decide não fazer isso por enquanto, pois seria mais fácil mantê-la ao seu lado e treiná-la. Em seguida, aparece um aviso de missão, onde após derrotar um Lorde Monstro, poderia ocorrer uma horda. Isso é exatamente o que ele desejava. Haryu fica assustado e pergunta se ele realmente vai aceitar essa missão. Hyoki responde que não teria vindo derrotar um Lorde se não fosse para cumprir essa missão. Após isso, vários demônios e deuses começam a comentar, e o demônio observador da morte menciona que dará uma recompensa se Hyoki ficar em primeiro lugar em contribuição. Vulcan não acredita e pergunta se Hyoki realmente deseja morrer ao aceitar uma missão desse tipo. Após aceitar a missão, todas as zonas seguras no primeiro andar serão desabilitadas. Muitos outros desafiantes estavam no primeiro andar e ficam assustados com essa notícia, e outros ficam bastante irritados. Por causa disso, eles precisam se apressar para ir para o segundo andar, caso contrário, irão morrer. Mas logo, os kobolds começam a aparecer. Eles acreditavam que iria morrer, mas é quando o Hyoki aparece e diz que se alguém tocar em seus kobolds, ele vai massacrar todos. Os desafiantes pedem para eles saírem dali, pois havia muitos kobolds. No entanto, eles ficam surpresos ao descobrir que Hyoki é um necromante, mesmo estando no primeiro andar. Com seu exército de almas, eles começam a dizimar os kobolds. Haryu pergunta se ela também pode lutar, e Hyoki diz a ela para se apressar, pois seus soldados não deixarão nada para ela. E para sua surpresa, Haryu possui uma bolsa dimensional, de onde ela retira uma espada e elimina facilmente um kobold. Hyoki percebe que aquela espada não é normal, e mesmo ela sendo jovem, Haryu maneja a espada com facilidade. Isso faz Hyoki começar a acreditar que ela é o verdadeiro alvo dos invasores da vila. Pouco tempo depois, alguns figurantes aparecem e perguntam quem eles são para controlar a horda. Hyoki pergunta quem é eles, e um desses figurantes revela que são da guilda White Swallow. Hyoki não conhecia essa guilda. O figurante explica que é uma guilda subsidiária da famosa guilda Holy Land, dos Irmãos dos 9 Estrelas. Ao mencionar o nome dos lixos, Hyoki fica extremamente irritado. O figurante convida Hyoki a se juntar a eles, mas ele rapidamente recusa e usa uma de suas almas para prender o figurante, para depois obter mais informações quando a hora terminar. Os outros figurantes questionam o motivo de Hyoki estar fazendo aquilo, mesmo sendo companheiros desafiadores. Eles reclamam que Hyoki está ameaçando as pessoas apenas por ser forte. Hyoki responde o porquê não faria isso. Bater nas pessoas, matar ou roubar dos outros são práticas não válidas na Terra, mas na torre a força é o que realmente importa. E assim ele diz ao figurante que só o deixou vivo para obter informações, e manda ficar longe dele, pois se ele se aproximar será morto sem piedade. Após isso, os figurantes vão embora morrendo de medo,
e Hyoki volta a enfrentar os kobolds, que são bastante numerosos. Enquanto Vulcan usa a necromancia de corpos, Hyoki usa suas almas, e assim eles travam uma grande batalha. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!